Olha, Tê, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Já não basta a vergonha de sofrer este ano a maior queda de audiência da história da televisão brasileira, inclusive uma das emissoras que foi durante décadas carro-chefe de audiência, né? Ninguém superava a Globo, até mesmo o próprio Silvio Santos em vida disse, olha, a Globo é um muro que ninguém vai conseguir pular. A internet provou o contrário. Não basta você passar vergonha também, criando narrativas, inventando mentiras, distorcendo fatos. Você tem que fazer um vídeo teatrinho para poder provar o quão militante você é, achando que a mentalidade do povo brasileiro é a mesma de 15, 20 anos atrás. Eu não vou nem muito longe, achando que o povo brasileiro tem a mesma mentalidade de 2013 e 2012. Foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele. Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study. Eu não sei se vocês viram, né, mas a Globo, depois da repercussão negativa, ela deletou um vídeo de um teatro que eles fizeram ali nos bastidores do Jornal Nacional. Olha, Tê, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Eu quero que você se lembre do rosto desse rapaz e do primeiro que aparece, tá? Quero que você guarde bem esse rosto aí, porque ele é uma figura central aqui na nossa análise. Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Vlad, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o PGR, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando, já dá para pedir a arte. Mano, nem jogral de escola, nem aquelas peças de teatro de apresentação que você fazia na escola era tão ruim assim. A arte dos núcleos, dos 6 núcleos? Isso. Vamos deixar claro, então, bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço do... Ok. Ok, obrigado. É tão forçado quanto aquelas cenas que a gente via de filmes brasileiros da década de 80, da década de 70, né? Horríveis, né? Você conta a dedo filmes brasileiros que prestaram. Ricardinho acabou de avisar que acabou o depoimento do Cid e ele tá saindo do Supremo. Tá bom, deles. Ok, mas no meu caso aqui não, eu tô recebendo já um monte de nota, Olha só quem apareceu, né? Um rosto bastante conhecido aí, né? Do jorcomunismo da Globo, né? Vai mostrando o celular ali, olha, eu tenho um contato com fulano, com Beltrano, olha como eu sou fueda. vídeo, várias manifestações, executivo, do judiciário e do legislativo. Vamos juntar tudo aí. Gente, a pergunta que não quer calar, por que a Globo postou um vídeo desse? Eu não vou nem entrar na questão que está sendo discutida, já tem muita gente falando sobre esse assunto aí, essa questão de apareceu do nada, né? Tanto tempo, apareceu do nada, justamente depois da eleição do Trump, depois do cara ter tentado, entre aspas, né, um ato terrorista, um golpe de Estado ali e tal, com fogo de artifício e tal. Aí justamente no período do G20, né, que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, apareceu, né, essa história aí. Eu não vou entrar nessa história aqui não, tá? Eu quero me apegar com vocês sobre o comportamento militante da Globo. Para começar, tá? Independente se houve tentativa de golpe ou não, o papel da Globo, principalmente do setor jornalístico, era ser completamente parcial, para começar.
Só que a Globo, desde sempre, ela nunca foi imparcial em seu jornalismo. Ela conseguia disfarçar isso ali durante o período militar, década de 80, 90, anos 2000, até 2012. A Globo, ela conseguiu disfarçar isso para a grande maioria da população. Para aqueles mais espertos, né, para aqueles que eram minimamente estudados, e quando eu falo estudado, estou falando de diploma não, estou falando daqueles que, mesmo com suas limitações, se inteiravam, né? Por exemplo, meu pai tinha só a terceira série, né, do primário, só que meu pai era muito ligado, meu pai gostava de ler jornal, gostava de ler revista, gostava de tentar entender o que estava acontecendo. E eu via meu pai falando mal do PT desde criança, eu ouço meu pai falando mal do PT, e meu pai questionando várias coisas que apareciam na TV Globo que não faziam sentido nenhum. Só que a grande maioria da população, né, não tinha o acesso à informação que nós temos hoje. E mesmo tendo acesso à informação que nós temos hoje, ainda tem muitos na ignorância. Então, a Globo, durante esse período, ela conseguia fazer uma manipulação, conseguia, né, pintar uma imagem de imparcial. Nós só estamos passando a notícia. Mas não, meus amigos, de um tempo para cá, a Globo simplesmente deixou a máscara cair, ou melhor dizendo, a máscara dela foi tirada, isso graças às redes sociais, graças ao contraponto que é apresentado aqui. As pessoas simplesmente pararam de ver televisão. Quem assiste televisão ainda também está na internet, e esse é um ponto muito positivo, porque quando vê uma coisa noticiada pela televisão, ela chega na internet e vê o contraponto. Olha, a Globo lançou tal matéria, só que isso aqui não bate, isso aqui é questionável, isso aqui tem que ver, esse posicionamento aqui e tal. Enfim, a Globo, ela tentava disfarçar isso e conseguia muito bem, só que com o passar do tempo, o brasileiro mudou por conta de um fenômeno natural, que foi o advento da internet. E mesmo que a Globo chore, mesmo que a Globo faça mil e uma coisas, né, a internet é um evento imparável, não tem como parar. Nos Estados Unidos, os veículos de comunicação já conhecidos, né, de grande renome, como por exemplo o New York Times, The Washington Post, Times e por aí vai, eles não bateram de frente com a internet, nem tentaram boicotar, eles se adaptaram ao mercado. Então a pessoa que estava lendo ali um New York Times no papel impresso, ela estava vendo notícia da internet, daqui a pouco, por ela estar pesquisando notícia, o próprio algoritmo indicava, ó, o New York Times está aqui também, eu leio o New York Times, vou ver aqui agora na internet. Então é um fenômeno imparável. A Globo, ela não fez isso. A Globo, primeiro, ela subestimou a internet, achou que ia ser só coisinha assim de menino blogueiro, gamer, essas coisas. E a internet foi dando sinais. Primeiramente, levantando artistas, porque antes, para você ser estourado artisticamente, para você ser um artista renomado, você tinha que passar pela Globo. E na internet nós tivemos aí Michel Teló. Tô lembrando por alto aqui os primeiros fenômenos que eu vi estourar na internet. Gustavo Lima, como é que é o nome daquele menino que eu esqueci agora? Tem um outro menino aí novinho também, que essa galera foi desse mesmo período aí, né? 2008, 2009, 2010, esses meninos do sertanejo, tudo estourando na internet. Grandes artistas no sentido de conhecimento, não estou dizendo grandes no sentido de cultura, porque a grande maioria do que a gente vê aí sendo apresentado como artistas são lixos culturais, mas os artistas, o ramo artístico, o ramo musical foi o primeiro a passar por cima da Globo. Mas a Globo ainda subestimou. Por que não? Nós temos um jornalismo aqui, nós precisamos apenas do jornalismo. Só que o jornalismo a gente ganha muito dinheiro, porque quem paga vai ser bem visto pelo país. A gente elege o que a gente quer, a gente tira o que a gente quer, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas esse quadro mudou completamente. E aí agora, a Globo, ela tá tão desesperada porque não tá tendo receita de caixa como tinha antes, não entra dinheiro como entrava antes, a audiência despencou, a Globo alcança muita gente ainda, mas muita gente, vocês não fazem ideia, você não pode subestimar por completo a Globo, mas a verdade é que a era de ouro da Globo acabou. Ela tava na era de prata, agora já tá na era de bronze, e se o Lula perder essa eleição, ela vai pra era do latão, porque quem tá segurando a Globo agora é somente o dinheiro do governo. Então talvez isso explique esse teatrinho, essa torcida organizada. E lembra que eu pedi para você guardar o rosto do primeiro rapaz que apareceu no vídeo? Pois é, ele é filho da Miriam Leitão. E a Miriam Leitão tem um passado bem porquinho aí, no sentido de alegar lutar pela democracia, alegar estar defendendo o direito dos desfavorecidos. Só que eu não vou nem falar aqui, depois você faz uma pesquisa aí. O Ricardo Feltrin, que é um dos poucos jornalistas de verdade que nós temos hoje em dia, fez uma análise extraordinária sobre a Globo e eu gostaria de reagir aqui com vocês. News virou um antro, é uma coisa insuportável, né? Você vê as pessoas distorcendo
o dia que o Trump ganhou, não, perdeu o Lula, né? O PT perdeu, só ganhou 260 cidades, metade do que o PL. Na prefeitura? Prefeito, só 260 cidades, num país que tem 6 mil cidades. Na verdade, a Globo News, como a Globo em si, sempre foi um antro de podridão, um antro de militância. Só que nós não tínhamos a percepção de todo esse teatro. Nós não tínhamos a percepção clara como temos hoje da manipulação. Apesar da pouca informação que algumas pessoas tinham, tá? Algumas pessoas percebiam, né? Mesmo aquelas pessoas mais simples percebiam uma certa manipulação, só que não tinha conhecimento para bater de frente. Essa pessoa tá me enganando. Essa informação aqui tá meio assim e tal. Não sei, não confio 100% não. Então, hoje ficou muito pior porque a Globo, para tentar manter, ou melhor dizendo, a Globo, para se demonstrar útil para aqueles que querem usar a mídia para lavagem cerebral, ela tem que fazer um verdadeiro malabarismo argumentativo, elas têm que fazer assim, um esforço muito grande para cumprir o papel dela lá, para fazer por merecer o Pix governamental que cai todo mês. Cara, eu vi 4 colunistas da Globo News desesperadas e falando assim, mas e agora? O que só faltou elas falarem assim, o que a gente vai fazer? Mas elas falaram assim, mas agora qual é o plano do PT? Mas estavam desesperadas. Estavam desesperados porque o PT simplesmente comprou a Globo. Vocês falam bem da gente, vocês defendem a gente e o Pix é garantido, porque sem o Pix do governo, a Globo vai falir. Se o Lula não se reeleger em 2026, ou o PT não se reeleger em 2026, escuta o que eu tô te falando, eu não dou 5 anos, no máximo 10 anos para a Globo fechar as portas. Não é à toa que está tendo demissão em massa, não é à toa que a receita da Rede Globo, ela despencou. Há quem diga que a receita da Rede Globo, a receita mesmo, comparado, por exemplo, ao auge da televisão, despencou aí cerca de 60%. Então, para você manter uma máquina, uma estrutura como a Globo, como ela se apresentou, né, a estrutura que ela montou para poder fazer ali o seu modelo de negócio, meus amigos, isso é praticamente falência. Perceba, eu com um canal aqui, bem menos recursos do que a Globo, em alguns momentos eu tenho mais audiência do que a Globo. Em alguns momentos, obviamente, né? E, por exemplo, podcasts aqui, ou outros canais aqui com muito mais relevância do que o meu, atropelam a Globo no sentido de audiência, de atenção das pessoas. É um modelo de negócio completamente obsoleto a televisão. A TV aberta é um modelo de negócio que já faliu, já era, acabou aquele auge. Então, ou eles se adaptam e dividem o espaço, né? Conquistam o espaço dele nas redes, ou simplesmente vão declarar falência, mas não, eles preferem se tornar uma TV estatal para tentar ter esse monopólio do mercado ainda, do que simplesmente tentar acompanhar a coisa, porque a Globo ficou mal acostumada de ser sempre o topo de audiência, e com esse topo de audiência, em primeiro lugar de audiência, tinha o poder público na mão, tinha o poder de eleger e deseleger quem ela quisesse, de alavancar uma pessoa do mal e destruir a imagem de uma pessoa do bem, ou seja, é o poder, né? Aquele poder monocrático da informação, monopolizado, melhor dizendo, da informação, que a Globo quer ter de volta, né? E não vai ter, a não ser que seja implantada uma ditadura de fato aqui no Brasil e a Globo seja a TV estatal, né? Como a Xinhua e a Global Times é na China. Porque assim, ninguém fez essa matéria, fala assim, é um fracasso histórico de um partido, caiu hoje 7 pontos a avaliação, né, na nova pesquisa, e aí você vai falar o quê? Eu sou de extrema esquerda porque eu tô vendo esse governo é uma merda? Cara, qualquer pessoa que faz compra no mercado, por mais que tenha votado no PT, eu tô falando do eleitor simples, não tô falando do militante, tô falando daqueles que são da turma da lacração, que alimentam o ódio pela direita, pelo Bolsonaro, por isso, por aquilo. Tô falando dessa turma não. Agora, o trabalhador comum, ele pode não votar em Bolsonaro se ele viesse em 2026, mas muitos, pela perda do poder de compra que estão vendo, pelo desastre que estão vendo, eles estão vendo isso no dia a dia, o desastre desse governo no dia a dia, eles fazem comparação. Pô, com Bolsonaro na pandemia, velho, eu ia com 100 conto no mercado, eu comprava bem mais. Hoje eu compro menos da metade dos produtos que eu comprava com 100 conto durante uma pandemia, com um cara que eu detesto e com um cara que eu gosto, que eu me identifico, cara, as pessoas não são bobas não, velho. As pessoas não são bobas. E há um desespero, como eu falei, não somente da Globo, mas também do próprio PT, porque provavelmente com essa chegada de Trump, meus amigos, o chicote pode estralar. Pode estralar feio. Inclusive, Lula desconversou aí sobre tribunal internacional e tal, fingindo que não era importante, que nem conhecia, que nunca tinha ouvido falar, porque ele sabe do que ele pode ser acusado. E falando ainda em vergonha, pessoal, olha só o que a Daniela Lima aprontou. Fecha o
corpo e pá, vai, né? Porque ali era um negócio... Depois que o Twitter foi suspenso pelo Supremo, eu decidi não voltar. Eu falei, vou fazer essa experiência. Você não sabe o bem que você fez à humanidade, Danizinha, fazendo isso. E não voltei. E me faz muito bem. E as redes todas, elas têm potencial de atrair um determinado tipo de pessoa num movimento muito grande de manada para produzir um efeito. Perceba que a Dani, ela tá pejorativando a rede social em si. Ela tá abraçando aquele discurso, eu não me lembro quem foi que disse isso, mas tem uma frase bem conhecida que diz o seguinte: a internet deu voz até aos ignorantes. Então ela tenta englobar tudo isso, né, numa caixa só. Não, na internet só tem ignorante, na internet a internet não é confiável, como se a TV aberta sempre fosse, como se nunca houvesse manipulação, como se nunca houvesse fake news, mentira, desinformação dentro das principais emissoras, dentro dos principais veículos de comunicação. Um bom exemplo é o que a gente está vendo agora, a forma como está escancarado. Por quê? Porque bateu o desespero. E ela está indo por esse lado aí porque ela tem o interesse da regulamentação das redes sociais. Ela tem um interesse de cunho ideológico que isso aconteça, não para que o modelo de negócio da TV aberta permaneça, não por isso. É porque a Daniela, assim como grande parte da esquerda, dessa galera que sofreu uma lavagem cerebral, que foi doutrinada nas faculdades, enfim, essa galera, ela não quer debate, ela não quer discussão pública, ela não quer saber o que o outro pensa, ela não quer saber de oposição. É uma turma que quer falar sozinha, que quer que a maneira que eles acreditam que seja correta seja implementado e pronto. No nosso caso, via de regra, jornalistas, quando vem esse movimento de manada, ele é para intimidar. Cara, é estranho ouvir a Daniela Lima falando assim, nós jornalistas. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou jornalista. Eu tenho vergonha. Não sei, eu acho que eu tenho a mesma idade da Dani. Ela deve estar no mesmo período, deve ser o mesmo período. Mesmo período que ela se formou, deve ser o período também que eu me formei e tal. E eu tenho vergonha de dizer que eu sou jornalista, velho. Principalmente quando eu vejo pessoas como a Daniela. Porque o que ela faz não é jornalismo. Nunca foi jornalismo. É para no dia seguinte eu acordar e falar, cara, não vou falar do fulano. Não, olha, hoje realmente eu não quero esse assunto. E a partir do momento que a gente faz isso, é quase uma autocensura, eu já tô deixando de cumprir o meu dever com vocês, né? Oh, que lindo. Olha, eu suporto tanta coisa horrível, porque eu tenho que estar ali na internet, mesmo sem eu querer, com tanta gente tóxica, com discurso tóxico, fascista, porque é minha obrigação trazer a verdade, combater a desinformação. Gente, velho, essa mulher tem um ego lá na casa do caramba, velho. Acredite, velho, isso aí tem muita gente que pode até achar que é um roteiro escrito. Não, Daniela, você tem que falar isso aqui. Não, velho, Daniela é militante, idiotizada, lobotizada, que sofreu lavagem cerebral. Ela acredita que ela tá lutando por um mundo melhor, ela acredita que tá lutando contra algo ruim, ela acredita que tá apoiando de fato a democracia. Público. Então eu me sinto mais livre quase hoje, longe um pouco da barulhada. Eu tô no Instagram, tô em outras redes e tal, bem discretinha. Posto só trabalho. Não é Brasil do Brasil! Mas eu vou pegar umas aulas aqui com a Bia. Ah, tá bom. Ela tá falando isso do X por dois motivos, né? Primeiro, no Twitter, hoje X, né, o antigo Twitter, ele sempre pautou discussões de política. Ponto. Ali foi tipo uma praça de conto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando o movimento hip hop começou no Brasil, em São Paulo, a galera se encontrava na década de 80 na Estação São Bento. Ia todo mundo pra lá. São Paulo é enorme, gigantesco. Todo mundo podia ir pra outro lugar, mas enfim, aconteceu na Estação São Bento e todo mundo ia pra lá. Acabou, tipo assim, sendo patenteado como o lugar de encontro da galera do hip hop lá nos anos 80 e tal. O Twitter foi a mesma coisa. Foi uma praça que a galera se encontrou e todo mundo queria falar sobre política e ali foi ficando, é tal praça que a gente tem que ir. Aí ficou assim, certo? Quando você vai pro Twitter, você encontra assim, muita gente tóxica, assim como você encontra em todas as outras redes sociais, assim como você encontra na sua vida. A diferença é que pelo fato de ser internet,
internet, você tem acesso a um volume maior de pessoas. Só que ela tenta colocar tudo numa bolha só, e não é. E para Daniela Lima, o radicalismo, o extremismo, a antidemocracia é vista nas pessoas que pensam diferente dela, assim como todo bom esquerdista. Democracia é só quando eu ganho o debate, quando o meu candidato ganha a eleição, quando o seu candidato ganha golpe, quando você questiona qualquer coisa que eu falo, é antidemocrático, você é fascista. E ela também está falando mal do X, porque o X pertence ao Elon Musk. E há uma campanha desenfreada do governo atual, de outros órgãos do poder e da própria Rede Globo contra o Elon Musk por motivos muito óbvios. Porque o Elon Musk, ele comprou o X sem precisar, ele não precisava do Twitter. Nunca precisou. O lucro que o Twitter deve dar para o Elon Musk, cara, comparado à fortuna que ele tem, é troco de pão, é dinheiro de pinga. Mas por que ele fez isso? Porque ele acredita na liberdade de expressão. Ele é bonzinho. Cara, ninguém é bonzinho. Mas existem virtudes e valores, cara, que são caros para qualquer pessoa de bem, para qualquer pessoa que tem um mínimo de caráter. E eu acredito no caráter do Elon Musk, como eu já falei aqui para vocês, por uma série de questões, né? E a principal é porque ele é autista, né? Então, quem estudar o autismo como eu estudo, né, percebe. Para quem não sabe, minha filha, ela tem autismo nível 3 de suporte, é um nível de autismo avançado. O nível de autismo do Elon Musk era 2, né? Elon Musk só foi falar com 5, 6 anos, cara. E hoje é considerado nível 1, vamos dizer assim, né? Então eles têm interesse de difamar o Elon Musk, porque o Elon Musk, ele veio com a proposta de jornalismo popular, onde simplesmente você não precisa, se você parar pra pensar bem, cara, você não precisa de meios de comunicação, não precisa do jornalismo mais. Eu sou jornalista, tô falando isso, você não precisa. Acontece um fato na rua, tem 500 câmeras filmando, você não tem que esperar a mídia vir, ir lá, perguntar o que aconteceu. Cara, em questão de segundos, velho. Tem uma câmera filmando aqui o que aconteceu, outra câmera filmando ali, outro celular filmando ali, e você tem vários depoimentos, várias visões diferentes em cima de determinado assunto, com o fato, né, registrado no ato. Isso é só um exemplo. E também ela está cumprindo uma agenda do governo Lula, que é atacar o Elon Musk, principalmente agora que ele está fazendo parte do governo Trump. E para finalizar, olha só o que esse jornalista da Globo falou. Secretário de Eficiência, ele vai acabar integrando uma comissão que tem como principal objetivo reduzir gastos e diminuir as regulamentações do governo. A participação de Musk na nova gestão Trump alimenta muitos questionamentos sobre conflito de interesses. É sério? Gênio. E a Globo? E a Globo apoiando, assim, abertamente Lula, né? A Globo que emplacou aí tanta coisa que depois foi demonstrada como narrativa, vocês lembram, né? Da Globo falando sobre o caso Marielle o tempo todo, e as reportagens sempre praticamente batiam o martelo que foi Bolsonaro, que havia mandado matar a Marielle. Vocês lembram disso? Fora tantas outras coisas que foram mostradas depois, que era tudo narrativo. Eu não tô dizendo que Bolsonaro é santo não, pessoal. Quem me acompanha sabe que eu tenho muitas críticas, né? Quando precisa isso aqui, a gente desce sarrafo pro Bolsonaro. Mas o cara é muito perseguido, velho. E usam a Globo para poder fazer isso. Porque a Globo, ela tem esse conflito de interesse, porque durante o período de Jair Bolsonaro, a Globo não recebeu a quantidade de dinheiro que recebia em governos anteriores. E apoiou o governo Lula, porque foi o governo Lula que simplesmente salvou a Globo agora da falência. E a situação da Globo só piorou depois que ela fez isso, né? Ela teve a audiência dela despencou ainda mais, então ela precisa urgentemente que o Lula e o PT continuem no poder para ela não falir. E falando nisso, pra gente encerrar sobre conflito de interesse, eu nunca vou me esquecer dessa cena aqui de 2022. Isso aí são o pessoal da redação do Jornal Nacional comemorando a vitória do Lula em 2022. Então quem é a Globo para poder falar de conflito de interesse? Quem é a Globo? Enfim, deixar aí para vocês debaterem nos comentários. Eu tô bem para baixo mesmo, tô cansado, gente. Dormindo um pouco. Minha esposa passou por mais uma cirurgia. Tô gravando esse vídeo agora aqui 1 da manhã, né? Foi quando minha filha dormiu e minha esposa tá se recuperando da cirurgia agora de novo. Ela fez a cirurgia anteontem. Só Deus sabe como é que tá. A recuperação tá sendo bem complicada. Eu tô bem cansado, que é o dia todo
todo com saúde. E eu tentei fazer o vídeo mais cedo e por isso que vocês estão me vendo assim bem mais murchinho, bem cansado, né? E é isso. Conto o coração de vocês. Um grande abraço.